MDC4. Publicidade, comunicação e digital. Estoque Brasil. Mobiliário, gastronomia e design. Veduta. Melhore sua qualidade de vida com Veduta Residencial. Casablanca Decor. Circuito Decor, Jundiaí. Olá, sejam bem-vindos a esse especial de final de ano do programa Casa Brasil. A gente ficou juntos o ano inteiro e é claro que nessa última oportunidade eu queria estar aí pertinho de você, comemorando com você, junto com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta. E hoje esse programa está assim, está com gente que eu gosto de verdade, que convive às vezes mais comigo, às vezes menos, que tem ideias às vezes parecidas, às vezes diferentes, mas que a gente aprende a respeitar e gostar, porque o lado bom sempre supera o outro lado. Ninguém é bom por inteiro e ninguém é ruim por inteiro. Talvez seja disso que a gente vai falar desse ano de 2021. Eu vou primeiro apresentá-los para depois a gente começar esse bate-papo junto com você. E do meu lado aqui, pertinho de mim, está a Silmara Meirelles. Olha que linda que ela continua linda. Ela já participou do programa Casa Brasil algumas vezes, né, Sil? Foi, vários programas. Acho que até o seu primeiro piloto fui eu que fiz com você. Verdade, eu não lembrava mais disso. Eu lembro. Foi uma delícia. Você estava começando já faz um bom tempo, né, Di? Muito tempo, 10 anos o programa está no ar, Sil. Pois é um privilégio estar com você no seu piloto, olha aí. Que boa lembrança você me traz, viu? Muito obrigado. Sil, se apresenta para o público, mas peraí, vamos falar quem mais está na mesa primeiro, que o César está aqui. O César, muita gente já conhece por causa das viagens. Todo mundo, ontem uma senhora nos encontrou no shopping e falou, eu vejo você sempre viajando, mas ele sempre está junto. É isso, César? Você ficou conhecido como o cara do Fui? É isso? Tenho que ter ficado, né? Quantos anos de programa? 10 anos de programa. Eu fico lá, né, às vezes por trás ali filmando, quando você não está falando, então acredito que... Aliás, eu fico honrado, né, realmente, ontem a gente passeando, a mulher chegou, Dionísio, não sei o que, mas eu também te vejo. Eu falei, poxa, que bom, né? Todo mundo pegando carona do Casa Brasil, né? Agora, eu sempre falo que é injusto isso, porque vocês nos veem o tempo todo e a gente queria ver vocês o tempo todo. A gente queria estar desse lado aí também, porque para receber um pouco essa energia, principalmente no final do ano, num programa que a gente vai falar do que foi 2020. Silmara, sua profissão e há quanto tempo você exerce essa profissão? Uau, vou ter que fazer conta aqui, eu sou boa para contar miçanga, hein? Bom, eu sou psicóloga, psicanalista, eu estou na profissão desde 1997. É tempo, hein? Muita experiência. É tempo, muita experiência, muitos ciclos diferentes, né? Fui para a área da educação, sempre me mantive na clínica, nas organizações não governamentais. Então é uma delícia. Sempre atuante, né? Eu não gosto de chamar de ativista, porque ativista ganhou apelidos horríveis aí, né? Mas você sempre foi uma pessoa muito ativa, muito participante das coisas que você acredita e é por isso que você está aqui hoje. César, fala para mim sua profissão original. Qual que é, César? Muita gente não sabe. Vou falar da minha formação original, né? Isso. Eu também fiz psicologia. Ao contrário da Sil, eu nunca trabalhei exatamente na clínica, né? Eu trabalhava também na área educacional, em projetos sociais em São Paulo, por um período. Depois disso veio o comércio, né? A gente está aqui na Estoque Brasil agora há 25 anos. Aí fiz um curso de pós também para me especializar um pouco em administração. E fica esse combo, né, da vida aí de profissão e de formação. É um combo interessante. O César também convidado pelo mesmo motivo que a Sil, porque acho que são pessoas muito coerentes. Eu queria trazer pessoas coerentes para esse programa, que pensam de alguma forma e defendem a forma que pensam, de uma forma de debate, de uma forma que traz argumentos positivos e que têm uma visão muito clara das coisas. No momento de tanta confusão, gente, foi até engraçado, quando eu conversei com o César e com a Sil fazendo esse convite,
a gente falou, nossa, do que a gente vai falar de 2021, né? O primeiro sentimento que bateu para nós três foi assim, como fazer um programa de retrospectiva que seja bacana, porque é um programa de final de ano, falando de 2021, que foi um ano bastante difícil. E a primeira pergunta que eu queria lançar para vocês, não uma pergunta, mas uma reflexão, é exatamente sobre isso. Porque quando eu falo de 2021, eu não sei para você que está em casa, mas para mim fica uma confusão o que foi 2021 e o que foi 2020. A impressão que eu tenho é que a gente está num limbo psicológico de memória, de sensações, de sentimentos, que veio desde março de 2020, quando foi anunciado realmente o fechamento do comércio, que foi aquele quiprocó em março de 2020. Parece que a gente pulou de lá para esse momento aqui de hoje. Eu não consegui separar o que foi final de ano, o que foi carnaval, o que foi um ano, o que foi o outro. Eu queria saber se vocês concordam que isso virou um limbo psicológico, esse período que a gente passou, que são quase 2 anos já, na verdade, né? Interessante, Edi, porque eu também tenho essa sensação. É, né? Às vezes eu puxo uma coisa na memória e fico pensando, mas isso foi esse ano ou isso foi 2020? Quando foi? Porque a gente precisa desses planos, a gente tem muito isso de planejar, de reconhecer as etapas. Nós temos a necessidade de viver as representações simbólicas que estão nas festividades, carnaval, sim, aniversário. Festa junina. Festa junina, eu amo festa junina. É verdade. E aí a gente não viveu tudo isso, né? A gente, por um bom tempo, muitas pessoas, principalmente quem está em home office, está vivendo todos os dias iguais. É verdade. Então eu acho que isso é um impacto mesmo. Eu sinto isso na pele, né? De às vezes querer lembrar o que eu fiz e quando fiz, e as coisas estão confusas. E você, como terapeuta, hoje atende mais em home office, na verdade? Ou você está atendendo presencialmente? Como é que funciona? Eu tenho alguns pacientes que voltaram para o presencial, mas assim, um grande volume de pessoas no online, pessoas de todo o Brasil, pessoas fora do Brasil. Nós, psicólogos que estamos na área clínica, foi um boom de atendimento, porque não que a saúde mental, não que as pessoas não sofressem antes, elas já sofriam, só que com a pandemia ficou o sofrimento psíquico, o sofrimento mental foi muito, muito pesado, muito mais exacerbado. Ele veio para fora, isso, né? Não deu para segurar, foi mais catártico, né? Que é um termo que a psicologia usa. Isso veio, não deu muito para controlar a angústia, o medo, o sofrimento, a ansiedade. É impressionante como as pessoas estão se sentindo ansiosas, porque é verdade, a gente quer se livrar dessa pandemia, a gente quer retomar projetos, retomar uma vida, um cotidiano que nós não temos mais. E aí as pessoas se sentem mais ansiosas, assim, é impressionante o número de casos de ansiedade, depressão, e outros sofrimentos, inclusive de violência autoprovocada, que as pessoas acabaram vivenciando neste período, né? Por um lado, isso também traz para a gente uma atenção também das políticas públicas, das instituições, pensar na saúde mental, porque a saúde mental sempre foi colocada num segundo plano nas políticas públicas, e hoje a gente tem evidenciado, né? Está em evidência o sofrimento psíquico, e muitas organizações evidenciando através de pesquisa, né? Precisamos investir na saúde mental das pessoas. César. Para mim também essa mistura, o que é 2020 e 2021. Eu tentei até separar um pouco, né? Eu falei assim, nossa, como é que eu, hoje, né, em novembro, aí que a gente está, dezembro de 2021, vejo tudo isso que aconteceu pelo retrovisor, né? E para mim vem muito que 2020 foi aquele ano do medo, daquela incerteza, aquela loucura que chegou, né? Vamos fechar tudo, vamos para casa, vamos nos trancar. O que está acontecendo? O que é isso, né? E vivenciando toda aquela dor coletiva mesmo, né? As pessoas morrendo, a gente tentando entender o que era aquilo. Então acho que a gente passou 2020 com esse medo, com essa incerteza. O que é isso? O que vai acontecer? Onde isso vai nos levar? Eu lembro que nos primeiros dias que a gente se trancou, eu ficava completamente perdido. Eu falava, gente, onde isso tudo vai me levar, vai nos levar, né? Era uma escuridão. E separando um pouco, quando eu vejo 2021, final de 2020, eu acho que a gente entrou naquele ano da expectativa da cura.
porque começou a se entender um pouco mais, começou a falar da vacina, né? E aquilo começou a provocar um sentimento um pouco diferente, né? Era quase uma luzinha diante daquela escuridão que foi o início da pandemia, né? É claro que isso da vacina também gerou muita ansiedade, porque eu me lembro no momento que eu falava, tá acontecendo, a vacina tá chegando, pode ser que seja uma coisa boa, mas quando eu vou conseguir me vacinar, né? Então entrou aquela ansiedade, precisa acelerar, eu preciso chegar ao meu momento. Perdemos muitas pessoas, a dor, o luto coletivo continuou, né? Muito pelo contrário, aumentou, né, nesse período. E a gente viu o sofrimento das pessoas, e até personificando no próprio Paulo Gustavo, né, que marcou isso, de dizer, poxa, mas se ele tivesse tomado a vacina, né? Então essa ansiedade para mim foi muito... Foi por pouco, né? Foi por pouco. Essa sensação acho que foi pior. Essa sensação para mim... Mas é uma mistura, né? Eu tentei dividir um pouco na minha lembrança do que foi 2020 e foi 2021, né? Com essa chegada que hoje a gente está vivenciando, queira ou não, da vacina, da baixa do número de internações, de morte, né? Então, eu acho que foi um ano que nos trouxe essa luz, né? Nos deu um pouco esse acalento, mas com muita ansiedade, né? Eu tentei dividir um pouco isso na minha cabeça. Acho que 2020 a gente viveu bem esse escuro, né? Esse não saber. O 2021 nós entramos pensando, vamos cumprir etapas, né? Que quando chega essa vacina vem... É uma maratona, parece. Uma maratona. É uma maratona. Vamos passar dessa, agora é a próxima. Agora vencemos essa, vamos para a próxima. Mais um pouquinho. E a gente vai se entristecendo com aqueles que não conseguiram chegar nesse mais um pouquinho, né? Acho que é isso que o César vai lembrando, né? E junto com essa sobrevivência sanitária, né, que passava pela questão da saúde, vinha a sobrevivência financeira e a sobrevivência psicológica, né, que eram etapas que iam caminhando juntos. E a gente está falando só de saúde por enquanto. Sim. A gente não está falando no que aconteceu no Brasil de uma forma especial, de juntar tantos fatores em torno desses 2 anos, na verdade. Mas falando disso ainda, vinha a sobrevivência primeiro por causa do vírus, que eu tinha que ser vacinado, era a minha única esperança, se ia ser eficiente ou não também ninguém sabia. Ao mesmo tempo, eu estava aqui com os pais de família, as pessoas que trabalhavam, estavam perdendo seus empregos, estavam tentando tocar a vida de alguma forma para passar essa etapa mais grave de tudo isso. Então, eram tantas sobrevivências que a gente estava falando, que não é à toa que a gente chega ao final de quase 2 anos com essa sensação de esgotamento, né, e de querer parar. Eu acho que a sensação é um pouco essa, que daqui a pouco a gente vai voltar falando nisso também, né? Vamos encerrar esse bloco só porque vocês já conheceram um pouquinho de Silmara, conheceram César. A minha formação também é psicologia, né, gente? Eu também falo disso, quer dizer, 3 psicólogos doidos em torno da mesa, tentando entender o que aconteceu com a gente, tanto individualmente quanto coletivamente, que o César coloca muito bem. Existe um luto coletivo, existem coisas que são coletivas e que nós vamos ter que tratar disso no coletivo. O que é coletivo é difícil tratar no individual, e é disso que a gente vai falar durante esse programa e aproveitar a presença desses dois que eu admiro tanto, gosto tanto. A gente vai falar de política, vai falar de saúde, vai falar de tudo, porque se a gente não puder falar nesse momento, se a gente tiver limites para poder tratar assuntos que são importantes, de que vale a nossa luta, de que vale a nossa existência, não é isso? Então nós estamos aqui para falar, não para achar culpados, mas para tentar achar formas da gente continuar juntos e juntos, não é isso? A gente volta já, fica aí que a gente volta já. É o especial de final de ano. Olhar para trás é importante. A gente volta já. Circuito Decor Jundiaí, uma associação das principais lojas dos segmentos de decoração, paisagismo, arquitetura e construção, inovação e qualidade ao seu alcance. Tudo para deixar a sua reforma e construção ainda mais tranquilas.
Visite nosso site e conheça nossas lojas. Existem várias formas de você morar bem, mas eu vou te mostrar como alguns detalhes do Veduta são incomparáveis. Manter o contato com a natureza é uma maneira importantíssima para reduzir o estresse e conquistar mais qualidade de vida. Por isso, viver em um local com bastante área verde é essencial. Um condomínio inteligente é aquele que utiliza a tecnologia e a conectividade para oferecer aos seus moradores uma infinidade de serviços e benefícios como segurança, mobilidade e comodidade. Morar bem com qualidade de vida significa sentir-se confortável dentro de casa. Por isso, os projetos modernos de arquitetura sempre consideram questões como a entrada de luz e ventilação natural com conforto térmico, favorecendo os moradores e também contribuindo com o meio ambiente. A segurança é a principal preocupação de muitas famílias. Por isso, o Veduta oferece o que há de mais moderno. É muito conforto para você e sua família. A gente está rindo aqui falando assim, e agora o próximo bloco? Porque a gente não preparou esse programa e fez questão de não fazer grandes pautas e grandes preparações. Porque, gente, também o que acontece no individual se reflete no coletivo. Então, a nossa tentativa como 3 psicólogos era assim, o que é que está acontecendo comigo nesse momento? Porque o que está acontecendo comigo, com certeza, vai estar acontecendo com o outro também, em maior ou menor proporção, mas parece que o individual conversa com o coletivo, não é, Sil? Você sente isso? Sinto isso, mas eu queria trazer uma palavra que você trouxe no final do primeiro bloco, que é sobrevivência. Porque nós estamos todos sobrevivendo, né? Buscando a sobrevivência, e só é possível no coletivo. Só é possível, né? Ainda mais quando nesse momento. Tem uma condição de sobrevivência. Nós só sobreviveremos se estivermos olhando para o coletivo. Né? E a sobrevivência, nesse momento, é de todos os lados, né? Na sua integridade física, na sua integridade mental, na sua integridade financeira. Né? É assim que nós, coletivamente, estamos vivendo essa experiência da pandemia, principalmente no Brasil. Né? Pois é, não tem... e quando a gente volta por todas as questões que a gente já vem discutindo ao longo de todo esse período, né? Toma vacina, não toma vacina, o que eu faço, né? É o que você está falando, a sobrevivência é do coletivo, né? Eu dependo do meu próximo, eu dependo do outro. E se o meu próximo, né, não tomar vacina... É uma coisa assim que é inimaginável. Só ver o que está acontecendo na Europa, né? No leste europeu agora, né? Com baixa vacinação, uma 4ª onda se instalando, né? Eu falo que se tem um lado da pandemia, né, você me permite, assim, que ela é muito democrática, né? Ela pegou todos, né? Sem distinção de classe, de raça, de gênero, de país, né? Porque nós coletivamente fomos afetados. Então, a sobrevivência coletiva, né? Acho que realmente você colocou de forma espetacular. As pessoas precisam entender isso, né? Eu dependo do outro para que todos nós possamos estar bem, né? Porque um percentual dessa nação pensa de um jeito ou de outro. Quer dizer, nunca fomos tão divididos, embora eu também acredito que já sempre estivemos divididos, e isso não era claro. Alguém disse que esse governo é absolutamente autêntico, eu concordo, ele é autêntico, sim. Né? E acho que as pessoas entraram nessa autenticidade negativa, infelizmente, e também se mostraram, e também vieram dizer no que acreditam, sem discutir talvez o que seja direita e esquerda, que é essa palavra que eu tento evitar, mas em valores humanos. Quase valores espirituais e não religiosos, mas espiritualistas, do que eu considero que o outro seja, da importância que esse outro tem na minha vida, de como eu vejo esse outro, né? Aí a gente entra em visões de direita e esquerda, realmente. E às vezes a sensação que eu tenho é que falta autenticidade, né? Tanto
dessa direita e dessa esquerda, da forma que pensa de colocar na mesa. Vocês acham que tudo isso também levou uma clareza maior? Então 30% da nossa população pensa de um jeito e 70% está pensando de outro? Vocês acham que esse processo acabou ocorrendo nesse meio todo ou não? Não sei se a gente pode, né, categorizar assim, né? E assim, as ideias, elas não precisam ser concordantes, né, o tempo todo. O que precisa haver é uma argumentação com base técnica, científica, seja de qual assunto for. Então, quando a gente fala, né, defender a cloroquina, não defender, ok, eu posso defender N coisas. Eu posso, inclusive, defender não vacinar, né? Agora, eu preciso chegar, após a argumentação, a um resultado, né? E aí é que tem que estar tudo pautado, tem que estar tudo no equilíbrio, tem que estar tudo dentro da ciência, das leis, enfim. Você tem que ter... A questão não é argumentar, não pensar diferente ou não tentar um caminho diferente. Isso é extremamente saudável, né? Agora, a gente precisa ter parâmetros de argumentação que nos dê base para o resultado. E é isso que não acontece. A gente para simplesmente na elucubração, né? E acho que tem uma paixão aí, né? As pessoas acabam, muitas vezes, se colocando nessa autenticidade, né? Que eu até questiono o que é essa autenticidade, porque essa autenticidade talvez ela venha a ferro e fogo, né? E a gente pode ser autêntico, a gente pode ser franco, pode ter determinadas convicções e você pode se colocar sem atropelar o outro, sem desrespeitar o outro, sem colocar em risco o outro, porque a gente também viveu isso, né? As pessoas ficaram em risco. Sim. Em risco por não ter a vacina, em risco por abrir comércio e fechar comércio, né? A gente teve todos esses momentos em que as pessoas ficaram ainda mais vulneráveis porque um grupo X, né, se coloca como quem é capaz de dizer o que é verdade, o que é autêntico e não olhar para as evidências e não olhar... Parece uma conversa de botequim, eu falo, né? Porque às vezes numa conversa de botequim você fala algumas coisas que não tem, né, muita lógica. Depois que tomou uma, então, a gente fala cada coisa. Mas depois você pensa, repensa e fala, né, poxa... Será que a gente precisa voltar ao tempo do iluminismo? O que foi o iluminismo? Será que a gente está no momento de questionar tudo através da ciência, até a existência de Deus? Não sei. O iluminismo trouxe essa guerra, não é? E a gente vai falar disso, mas no próximo bloco. Não sai daí não, que a gente continua. Será que é o momento? O que será que vai acontecer? No último bloco a gente vai falar de perspectiva, tá? Até agora a gente está falando de retrospectiva. Mas no último bloco a gente vai ver se a gente está pessimista ou otimista. Como é que você está nesse momento? No final de 2021, com 2022 batendo na porta. A gente volta já. A partir de agora, aqui nos intervalos do Casa Brasil, o Canal 25, com o programa Casa Brasil, lançam uma ação que é conjunta, que é de todos nós, o Casa Solidária. Através do Casa Solidária, a gente leva até você informações de como ajudar entidades tão importantes da cidade. A primeira delas é a Casa Transitória, que você já deve conhecer. Se não conhece, precisa conhecer o trabalho dessa entidade. Acolhe crianças em situação de vulnerabilidade. Crianças que sofrem agressão, maus tratos em seus lares e que são acolhidas por essa casa. É importante, não é? A pandemia ensinou pra gente o quanto é importante a casa da gente. Casa Transitória é a primeira entidade que a gente traz para você. Está aqui na tela todas as formas de você ajudar. Entre em contato, porque vale a pena ajudar uma casa que acolhe crianças que precisam. De repente, já é final do ano. Com tudo à pronta entrega, estamos te esperando para deixar sua casa ainda mais bonita. Além de móveis, temos todos os complementos para decorar seus espaços com muita personalidade.
Foco Brasil. Bem-vindo à nossa casa. Voltando a esse especial de final de ano, que é claro, ele não poderia ser claro. Ele só poderia ser, no mínimo, um pouco confuso. Porque falar de 2020 e 2021 não dava para a gente trazer aqui conclusões fechadas, posições fechadas. Existe aqui, entre os 3 participantes, algumas visões que são convergentes, vamos chamar assim, né? Desse desgoverno, falando da parte política que ocorreu nos últimos anos. Não que a gente já não tenha sido desgovernado, isso é uma outra discussão que não caberia aqui, mas que ocorreu da parte sanitária, né, quando a gente brinca lá do iluminismo, que foi um movimento intelectual do século XVIII que trazia a ciência como a única análise viável, que eu acho que a gente também progrediu como ser humano. Hoje eu não vejo só a ciência, eu dou importância à intuição, eu dou importância à espiritualidade, eu dou importância a aspectos abstratos do ser humano, do seu intelecto, que não é a ciência pura hoje o nosso guia, mas é a nossa sensibilidade, porque isso é o que o ser humano tem de melhor, é sentir as coisas, além de pensar coisas cientificamente, não é? A gente falou aqui de esquerda, de direita, e você sabe o que eu fui buscar, só para encerrar esse assunto? Você põe lá esquerda no Google, vai aparecer assim, quando você procura a maioridade da igualdade social. Então, o que define esquerda é aquele movimento que procura igualdade social. Isso me parece extremamente espiritualista. Não estou mais falando de política, estou falando de espiritualidade. Eu vivo de uma forma onde eu acho que todas as pessoas têm que ter boas oportunidades na vida. Acho que todas as pessoas que não tiveram merecem ter. Acho que, para a minha forma de pensar, a esquerda me representa, se isso for esquerda. Se eu pensar em direita, aceita a desigualdade e a hierarquia social como uma forma natural de ser da sociedade. Então, quem nasceu rico é rico, quem nasceu pobre é pobre, é assim mesmo, a desigualdade sempre vai existir. Está lá no Google, você Google o que é direita e esquerda. Fica aqui minha dica para o próximo ano. Talvez a gente esteja falando de coisas que a gente nem sabe o que é, né? Se o Brasil é cristão, o Brasil deve ser de esquerda. É engraçado isso quando você junta valores espirituais com valores políticos. Isso não sou eu que vou responder. É a pesquisa, é pegar um bom livro para ler, é não ver só novela, é ir no YouTube buscar conteúdos bacanas de filósofos, de gente muito boa que tem lá para nos ensinar, é buscar bons conteúdos. Talvez a gente esteja falando de coisas que a gente não sabe do que está falando. E esse talvez seja o primeiro passo para a gente começar a mudar essa nossa realidade. É fazer terapia, por exemplo, né? Foi um bom negócio a pandemia para o terapeuta, horrível falar isso, né? Mas todos os amigos terapeutas estão com as suas agendas lotadas. E o atendimento virtual veio como um salvador realmente de muitas pessoas que não têm acessibilidade à psicoterapia e à psicanálise, né? Isso foi incrível, isso foi um salto positivo de muita gente se analisando, repensando, contestando seus próprios valores e conceitos que às vezes a gente usa sem se questionar. Hoje eu estou mais livre para falar porque também, gente, eu faço 60 em fevereiro. Chegou num ponto da minha vida que eu falo assim, ou eu falo o que eu penso e sou coerente. Que delícia fazer 60. É libertador, porque já que eu vou ter a carteirinha de idoso, isso também me permite algumas coisas. Talvez não falar asneiras, mas falar coisas que realmente eu penso. Seja na televisão, seja no meu dia a dia, seja no comércio, seja onde você estiver. Porque eu não estou querendo vender minha verdade, mas eu só quero falar a respeito dela e discutir essa verdade, né? Tomara que o ano que vem a gente tenha bons debates. Um projeto da TV é esse, que a gente crie mais debates com pessoas diferentes. Hoje estamos em iguais, é mais fácil debater entre iguais, entre pessoas que pensam da mesma forma. É muito difícil debater com pessoas que pensam diferente. Mas é uma coisa que eu quero, como Dionísio, aos 60 anos, com 10 de apresentação, eu também quero estimular. Eu também quero entrar nesse debate. Eu quero estar errado. Por favor, me mostre que eu estou errado. Não tem problema nenhum errar, né? Se eu votei certo, se eu votei errado, qual o problema? Não existe garantias, como disse Silmara Meirelles, não é, Silmara? E não tem garantia mesmo, né? Agora, nessa falta nossa de roteiro total,
parece que a gente falou durante o intervalo de falar um pouquinho sobre esse momento atual, como é que estamos nos sentindo nesse momento. É isso? Vamos passar isso para as pessoas que estão lá em casa nos ouvindo? A gente combinou isso, mas você falou tanta coisa que agora eu quero falar outras coisas Que aqui. delícia! Eu adoro aquele programa que não passa mais, né? O Provocações, porque provocar situações é muito positivo, né? E tomara que o nosso povo fale mais de política, fale mais de filosofia. Puxa, isso vai ser fantástico se for um resultado de tudo que passamos, né? Isso, acho que você vai trazendo algumas coisas muito importantes aqui na sua fala agora, que é poder pensar, né? Que é promover a capacidade de pensar. Isso. As pessoas precisam refletir sobre o seu posicionamento, precisam pensar que, de uma certa forma, a terapia, a análise traz isso, que é as pessoas se implicarem com as próprias escolhas, com o que elas decidem para elas e o que elas decidem também coletivamente. Que isso tem uma consequência, que isso tem um efeito individual, um efeito social. Então, acho que trazer essas questões que você vai trazendo, Dionísio, é um pouco uma provocação para a nossa capacidade de pensar. Como é que a gente vai refletir sobre isso? Né? Com base em que a gente vai tomar as nossas conclusões e as nossas considerações. E, quando você fala do iluminismo, né, que tem muito disso, que é perceber que não existe uma condição que está posta, mas uma condição que passa pela nossa autonomia, pela nossa responsabilidade também. E que precisa ser atualizada. Que precisa ser atualizada sempre. Atualizar nosso aplicativo. Isso aí. É isso, mas então, você me provocou, eu não consegui não falar sobre isso. Acho que eu provoquei o César também, pelo que eu conheço ele, que é um cara que vive ligado em notícia, em acompanhar tudo. Por isso que eu convidei o César. E eu falo isso para ele, eu falo, César, você gosta tanto dessa coisa social enquanto psicólogo, né? Porque a psicologia social é um ramo da psicologia tão interessante também, que vai estudar o comportamento coletivo, de como isso tudo vai para lá, como tudo isso vem para cá. Sabe cardume de peixe, gente? Não é lindo ver o movimento de cardume de peixe? Ou as aves no céu, que de vez em quando fazem aqueles desenhos, parece que estava tudo combinado, né? Com o ser humano é assim também. A gente tem movimentos sociais que acontecem para lá, que acontecem para cá, e que, juntando com a minha espiritualidade, César, eu acho que tudo isso nos faz crescer. E eu tenho falado muito para você que a gente tem que ser muito autêntico com o que a gente pensa, né? Tem me preocupado essa falta de autenticidade. Muita gente que é autêntico na sua individualidade, no seu momento, porque está difícil ser autêntico no coletivo, eu entendo isso. Mas vejo também que esse é o único caminho da gente provocar discussões interessantes. Porque senão vão ficar cada um pensando no seu gueto, né, se achando que está certo. E se a gente dividir isso tudo e trouxer para uma discussão madura, todo mundo vai aprender. Todo mundo vai ver que já errou, todo mundo vai ver que já acertou, não é? A autenticidade do outro não precisa ser um desrespeito e nem um ataque, né? A gente pode se colocar no sentido de ampliar o debate, ajudar o outro na reflexão e ser ajudado pelo outro, né, nas nossas reflexões. De argumentar, né? De argumentar. Olha que gostoso argumentar. Trocar, né? Dizer, poxa, mas você pensou... E você sabe que na busca da informação, que é um exercício, um cuidado que a gente tem que ter sempre, eu acho, né? É não estar buscando realmente nos mesmos lugares ou com as mesmas pessoas. Isso. Né? Que é o que a gente acabou de falar. Nós temos aqui, por exemplo, uma sintonia. E isso nos acomoda. Claro, né? Porque, de repente, eu vou fazer uma colocação, a Samara já vai concordar, o Dionísio... Mas quando a gente quer ampliar isso, né? Isso serve para todos nós, a gente tem que buscar na diversidade essas diferenças, esses argumentos. Isso nos enriquece. Né? E falando um pouco desse coletivo, né? Eu estava tentando entender esse movimento todo, e eu vi um filósofo, que agora não vou lembrar, na cultura, que falava sobre essa melancolia social que a gente está vivendo. Ele retratou um pouco isso, né? Que é aquela coisa, a melancolia é aquilo que te paralisa, aquilo que te deixa na inércia, que não faz você mais acreditar que vale a pena argumentar, que existem outros caminhos. E eu vejo bastante no Twitter, que eu gosto de ler, assim, várias pessoas falando um pouco desta sensação. Não como melancolia, mas descrevendo tudo isso. Falei, poxa vida, realmente a gente está vivendo algo coletivo que paralisou, que deixou as pessoas, parece, num estado letárgico, né?
que ela fala, não vale mais a pena nada, né? E aí é a pergunta, para quem interessa isso? A quem interessa que cada um de nós se coloque nessa posição? Nada vale a pena. Para que eu vou argumentar? Para que eu vou lutar? Para que eu vou me expressar? Não vale a pena, né? A gente entrou nesse buraco. Então, eu achei muito interessante isso. Por que eu vou para a rua contestar, né? Eu tô meio azedo hoje. Para que eu vou para a rua? Para que eu vou? Porque assim é tudo assim, né? Aí a gente vai para a desconstrução, que a gente vem, né? Então o Supremo Tribunal não serve, a Câmara não serve, as ONGs não servem, enfim, nada tem sentido, nada vale a pena, não existe mais sentido nessas coisas todas. E que buraco a gente entra. Então olha que cuidado que a gente tem que ter com essa melancolia social que a gente está passando, né? Primeiro passo é entender isso. Isso é coletivo. A gente estava falando lá do individual, isso é coletivo. A gente sente as pessoas, quando você vai para as redes sociais, quando você conversa, entrou nessa melancolia. E esse é um cuidado, né? Porque isso vem... Um lugar perigoso. É um lugar perigoso. E ela vem calculada pelo poder. Ela vem calculada pelo poder. César, você foi falando, eu fiquei pensando que isso tem um desamparo, né? As pessoas vão se sentindo desamparadas e vão enfraquecendo no sentido da vida, né? E aí, nesse sentido, perdendo o sentido da vida, para que eu vou fazer isso? Ou por que eu vou lutar por aquilo? Isso vai, né, transformando a nossa sociedade numa sociedade depressiva. Depressiva, né? E o Bauman diria pela liquidez, onde eu não sei mais quem está dizendo a verdade, a mentira, o que está certo, o que está errado. Então eu não vou lutar por nada, porque eu já não sei mais pelo que lutar, né? Se eu acho que a justiça é justa, eu vou lutar para que haja justiça. A partir do momento que há uma desconstrução da justiça, eu acho que a justiça já não é justa, eu vou lutar para quê? Não é? E isso é muito perigoso, essa falta de referência que a gente criou, que era a referência que também a gente vem, né, Sil, de um novo modelo educacional que pregou algumas mentiras, onde criança não podia ser contrariada, onde os reizinhos da casa começaram a mandar, onde pai e mãe já não tinham mais palavra ativa, porque quem mandava era o adolescente, porque pai e mãe é ultrapassado e adolescente é que sabe tudo. O adolescente sabe lidar com a rede social, o pai e a mãe não, então eles são idiotas. A gente foi idiotizando tudo que era sabedoria da vida e trazendo para essa tecnologia uma sabedoria que ela não tem, porque ela só obedece comandos. E, de repente, hoje o jovem se sente empoderado porque ele sabe lidar com o telefone celular. Ele não sabe lidar com a muitas vezes. E nós não podemos desistir de ensinar esses jovens e de trazer esses jovens para essa realidade que não é virtual, que é real, porque é isso que vai trazê-los para uma felicidade mais consistente, não é? Não é saber dominar uma tecnologia que vai me empoderar com relação à vida. Então, essa liquidez que o Bauman traz e que a gente está sofrendo por causa disso, porque tudo ficou líquido, nada mais a gente sabe o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto, nos deixou absolutamente... Qual foi a palavra que você usou? Com a melancolia social. Melancólicos. Melancólico. De uma forma social, adorei, César. Gostei muito. Não é minha, né? É desse programa que eu vi que eu deveria ter lembrar. anotado Pode o chamar nome de depressão, dele. do ponto de vista da psicologia. Sim. A melancolia, né, ela é um estado diferente da depressão, né? Ela vem, é uma tristeza, é um tirar de energia. Mas se a gente pensar, antigamente os melancólicos eram até bem vistos socialmente, eram pessoas mais introspectivas e tudo mais. Mas eu acho que é uma melancolia, sim, mas que pode nos deixar depressivos, porque a gente, né, tá só afundando socialmente falando, exatamente. Né? Estamos perdendo. É um sentimento que nos leva lá. E deixando de reagir. Sim. Né? A gente não tem energia, parece que, para reagir. Exatamente. Né? Acho que essa é a sensação que nos norteia hoje, se a gente for trazer para esse momento atual, pro aqui, pro agora. Eu preciso reagir, mas eu não estou achando energia. Eu quero férias. Eu não quero saber de Natal, não quero saber de Ano Novo, não quero saber de nada. Eu quero parar, olhar para o mar olhar para mim e não saber o que vai acontecer a partir daí. Será que é esse sentimento que nós temos no último bloco? A gente fala, não sai daí. Hoje não vai dar para ter porque a gente vai falar das nossas perspectivas. Como é que a gente vê
vê isso daqui para frente? O que vai rolar a partir disso tudo? A gente volta já, não sai daí não. Lançamentos e tendências 2022 você encontra aqui na Casa Blanca Decor. Essa persiana, que também serve como divisão de ambientes, é um exemplo. Mais de 25 novos catálogos de papel de parede exclusivos para você e para todos os tipos de ambiente. No próximo ano, a tendência é fibra natural. Olha este exemplo feito em madrepérola. Pisos laminados, vinílicos, tapetes feitos sob medida e um ateliê próprio de cortinas para projetos personalizados, únicos e exclusivos como você merece. A Casa Blanca Decor agora faz parte do Circuito Decor. Então, se você é arquiteto ou designer de interiores, venha conhecer o nosso espaço com tendências 2022. E a gente grava o programa assim, entre um atendimento e outro, entre um compromisso e outro, eu saio daqui 10 minutos, eu tenho uma outra pauta para gravar, e é assim que a gente tem vivido. É assim que a gente já vivia antes da pandemia, que de repente a gente ganhou um break e agora a gente volta daqui a pouquinho em 2022. Talvez sem máscaras, já algumas cidades liberando o uso da máscara para áreas abertas. Parece que tem uma luzinha lá no fim do túnel que vem vindo, vem caminhando e talvez daqui a pouco a gente esteja na normalidade. Normalidade? O que é normal? Era o antes, foi o durante ou vai ser o depois? O que vem de normal? O que vai ser o novo normal, já que está se usando isso nas mídias? O que vai ser o novo normal? A gente aprendeu, não aprendeu? Vai ser tudo igual? Ser humano é ser humano? Ou a gente tomou uma lição? Qual a visão de vocês para 2022 e para esse futuro próximo agora? Bom, eu fiquei pensando aqui, eu me lembrei de uma história, eu tenho uma amiga que ela fala que uma vez casado, você nunca mais será solteiro. Você pode ser abandonado, viúvo, largado, qualquer coisa. Mas desquitado, eu adorava essa palavra. Desquitado, mas solteiro você não será mais, porque você viveu a experiência do casamento. E a gente viveu a experiência da pandemia, estamos vivendo, né? Estamos entrando aí numa experiência pós-pandemia, tomara, né? Oxalá que isso aconteça mesmo, porque estamos em vias. Mas a gente passou por isso, né? Então, o que será este novo normal, Dionísio? Eu não sei. Mas não será como antes, porque nós não somos mais como antes. Eu concordo com você. Pelo menos essa geração que passou por isso, seja em que idade for, tem gente que passou por isso como criança, como adolescente, como adulto, como idoso, né? Isso vai bater em cada um de uma forma diferente. Mas as mesmas pessoas, eu acho que a gente não vai ser também, isso vale para todo mundo, eu tenho a impressão. Isso, nós fomos impactados, alguns de nós conseguiu se lidar melhor, outros nem tanto. As crianças eu considero que são os mais afetados, porque a vida social na escola, né, César que também foi para a área da educação um período, é muito importante para a criança, para o seu desenvolvimento.
Tem criança que nasceu na pandemia, que está com quase 2 anos e não tem convívio com a família, não tem convívio social. Isso é um impacto, né? Isso é uma marca para a gente. Né? Algumas pessoas que tinham o hábito de se reabastecer no coletivo, no social, ou no churrasco do fim de semana, nas viagens. O brasileiro é muito assim. O brasileiro é muito assim, o churrasquinho do fim de semana. Perdeu isso por um tempo, né? E teve que se conectar com outras coisas para poder lidar com esse momento, né? Teve que encontrar outras formas de se reabastecer de vida. Então, nós não seremos mais os mesmos. Como seremos? Não sei. Acho que é algo para a gente estudar. Acho que sim. Como é que você vê, César? Então, eu fui tocado por uma coisa que eu li e que eu falei que eu acho que eu vou colocar para o meu objetivo de 2022, até depois de falar um pouco dessa melancolia social, né? Que é a palavra esperança, mas no sentido de esperançar, né? De buscar o novo, de ir atrás e de correr. Então, eu estava lendo assim que 2022 tinha que ser essa mobilização da esperança. Porque eu acho que se a gente entende que, de uma certa forma, a gente se sente paralisado, a gente se sentiu preso, tudo isso muito real, né? Pela doença, depois por toda uma questão social, eu acho que é o momento que a gente vai precisar buscar de novo isso dentro de cada um de nós, essa esperança de nos desafiar, de buscar esse novo sim. E aí eu li até uma frase do Paulo Freire, por isso que eu anotei, né? Que é preciso ter esperança para chegar ao inédito viável e ao sonho. Quer dizer, eu acho que para 2022, a gente tem que fazer o exercício da esperança, né? E junto com isso, uma outra palavra que me chegou, que eu jamais teria associado à origem dela, que é a gentileza. Gentileza vem muito lá do grego, enfim, né? Os antigos, ligado à família, ao clã, à sua essência, né? Gentileza gera gentileza. Então, a gente tem vivido um momento de tanta agressividade, de tanta intolerância, de tanta dúvida, que eu acho que se a gente agregar a esperança com a gentileza, parece tudo muito poético, né? Mas não é. Ele é real. É um exercício interno que eu acho que a gente pode nos propor a fazer, né? É esperançar com gentileza, porque isso é que pode mudar. E é entender que ser gentil com o outro é olhar ele como alguém, né? Então, esse outro é alguém. Então, não é só uma questão de bondade, né? Adorei, César. Isso foi lindo e me tocou muito, né? Eu falava, poxa, o que a gente pode pensar para 2022? Não que tenha acabado a pandemia, a gente vai ter aí, eu acho que N consequências ainda da doença, né? Mas nós vamos ter que conviver com ela. E convivendo com ela, buscar novos caminhos. Por isso que pode ser aí o novo normal, o novo diferente. Iguais nós não vamos ser mais, né? Fomos já desse jeito. Nós vamos ser outras pessoas, outras coisas. E quem quiser também, né? Quem sabe. Aí é a busca de cada um. Eu acho que a gente tem que ter esse exercício aí, do amadurecimento. Adoro o termo esperançar. Esperançar. Adoro. Eu achei lindo, Adoro lindo. esse verbo. Não é? É isso mesmo. Vamos esperançar. Não é da espera, Não, né? Muito pelo contrário, né? É se desafiar, é buscar. Isso. E é o que dá sentido para a vida. Aliás, a gente precisa ter esperança sempre, né? Pois é. Porque se a gente não tiver esperança, né, não esperançar, a gente não sai do lugar. E olha que momento lindo em 2022 que a gente vai ter de novo, não desacreditando em tudo, que é a própria eleição. Independente de quem eu vá votar, né? Olha aí uma esperança. Seja para quem quer que continue, para quem quer que mude, aí está uma esperança, né? Aí está um novo, aí está uma possibilidade. Então vamos exercitar, buscar informação, entender aquilo que te agrada, o que você gosta, quais são os seus valores, identificar isso, às vezes, nesses candidatos todos, né? Não escolha um, tirando o outro, acho que essas escolhas são péssimas, a gente já viu, né? Escolha alguém que você se identifique. E é isso que nós temos. Isso, acho que né? é importante isso que você está trazendo de se identificar, mas é importante o que você disse em relação a olhar o outro. O outro existe e a gente precisa considerar que os outros existem. E a gente precisa ter um olhar solidário para o outro. E precisamos de um governo que olhe para todos. Né?
E a gente não tem vivido isso nos últimos tempos. É isso mesmo. Nossa, eu nem sei o que dizer depois disso. Tô perdido aqui, gostoso, né? mas é muito confortável para mim, porque trazer o César e a Silmara, que abriram seu tempo aí precioso para estar aqui com a gente no final de um ano bastante significativo para mim, para muita gente, acho que para todos nós, né? Abriram mão dos seus compromissos, das suas agendas. Eu sou muito grato a vocês estarem aqui em primeiro lugar. E grato a Deus por poder ter pessoas desse tipo ao meu lado, que querem conversar, que querem abrir esse debate, que querem se questionar além de questionar o outro. É trazer esse questionamento para mim, intimamente, e porque isso é o que vai provocar mudanças. Eu falo que eu cansei, realmente, chegando aos 60, de querer mudar o outro, né? Mudar o outro parece que é um caminho até curto e óbvio. Agora, o mudar-se, o transformar-se tem me interessado muito mais. E é claro que no momento como esse, de tantas incertezas, tanta dúvida, tanta liquidez, a gente fica procurando qual é o melhor caminho, qual é o melhor jeito de eu entrar mais em contato comigo mesmo, de eu voltar a ser o Dionísio que eu me sentia meio lá na adolescência, vivo, dinâmico, com energia, que tinha na vida um olhar muito colorido. Eu fico muito entristecido quando eu vejo esse sentimento social que o César traz, que a Silmara traz, de depressão, de melancolia, porque de alguma forma eu sinto que nós apagamos essas cores da nossa lente, desse olhar que a gente tem para a vida. E isso é muito perigoso, como o César disse. A quem isso interessa que estejamos apagados, sofridos, não acreditando mais em nada? A quem isso interessa? A nós não. Esse é o ponto. A nós interessa essa vida voltando, essa vida renascendo e trazendo para a gente objetivos que a gente traça para a gente mesmo. O que eu quero da minha vida? Por que é que eu estou vivo? Também não de nada. Se for só o conforto material, ok, você vai alcançar e daqui a pouco, né? Se for, a gente coloca objetivos para a gente que, alcançados, a gente percebe que eles não têm mais valor. Então, talvez o que eu desejo para vocês, para o César, para a Silmara, como meus convidados, que vieram aqui todos lindos, com essa cara de ano novo, falar de tudo que tem de velho, porque o que aconteceu ontem já está velho, já está velho. A gente tem que trazer esse novo para vocês, é fazer esse esforço que eles estão fazendo coletivamente aqui junto comigo, de trazer para vocês também essa mensagem de final de ano, que é: não importa o que aconteceu, importa o hoje e importa o que a gente quer daqui para frente. Trazer esse brilho para a nossa lente é o que eu desejo para vocês. Trazer essa espiritualidade ligada pelo Natal que acabou de acontecer, pela pessoa de Jesus Cristo, que para mim foi o melhor cara que já pintou nesse planeta realmente, em termos de direção de vida, de falar assim, olha, esse é o caminho que vai te trazer para uma satisfação real. Ele é o cara. Então não depende da sua religião, independe de direita, de esquerda, de partido, de governo, porque quem governa a sua vida é você. Quem vai trazer os valores da sua vida é você. Eu não quero aqui parecer num discurso religioso, mas hoje para mim a espiritualidade, a ciência, esse olhar para o outro, elas hoje convivem muito bem na minha vida, né? Eu posso falar de budismo, eu posso falar de cristianismo, eu posso falar de espiritismo, eu posso falar de tantas religiões que trazem Deus com esse olhar para o outro, que para mim não interessa mais nomes, interessa significados e significantes, né? E Dalai Lama, Dionísio, só Sim, dizendo, eu li por também favor, uma coisa César. assim, perguntaram que era a religião para ele, né? E a religião para ele era a gentileza, né? Uau! Então E não é muito interessante isso. E não é, e a gente gentileza acredita você pode nisso. levar para o cristianismo, né? Que é olhar para o mais pobre, olhar para respeitando essas diferenças, né? Então a gentileza cabe em tanta coisa, né? E vamos esperançar em 2022, que é isso que a gente precisa. Muita esperança. Jaiminho está apontando para a gente que o tempo acabou. Feliz ano novo, viu, Jaime? Para você que está aí atrás da câmera, ajudando. Vem aqui dar um tchau, não dá? Deixa o fone aí, dá um tchau junto com a gente. O Jaime me acompanha o ano inteiro no programa. Ah, dá sim, como não? Vem Pula aqui, lá, vem falar passou. tchau. Ó o Jaiminho aqui, que está sempre atrás da câmera, mostrando a gente para vocês. Olha,
Eu sou muito feliz, muito grato. Obrigado, Jaime. Fica aqui, encerra com a gente e vocês têm um ano muito feliz. Encontrem com vocês mesmos, tracem seus objetivos e vamos juntos. A gente está junto. Ninguém está sozinho. Isso é o mais importante de toda a história. Fiquem com Deus. Um feliz ano novo para vocês. Feliz ano novo, Sil. Feliz César. ano novo para todo mundo. Obrigado. Deus. Fiquem com Deus e até o ano que vem, se Deus quiser. Fiquem bem. Casa Brasil. Oferecimento MDC4. Publicidade, comunicação e digital. Estoque Brasil. Mobiliário, gastronomia e design. Veduta. Melhore sua qualidade de vida com Veduta Residencial. Casa Blanca Decor. Circuito Decor, Jundiaí.